Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Thiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Entre Alunos. Hoje vai ser um vídeo breve sobre a divisão. Tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade em divisão, eu vou tentar dar uma introduzida, mas também o foco do vídeo é aprofundar a visão sobre a divisão. Para quem talvez já tem mais um pouco mais de facilidade fazendo divisão com a chave ou fazendo diretamente na cabeça, enxergar a divisão da maneira que nós vamos ver hoje vai com certeza abrir a mente aí na hora de resolver questões. Então vamos lá. Primeiro, como enxergar, e, na verdade, o que é a divisão. Assim como nós já vimos em alguns vídeos atrás, ela parte da lógica matemática, de apenas funcionar. Não tem como se provar a matemática, mas o fato é que ela funciona. Eu já fiz um vídeo sobre, eu vou deixar fixado para, se alguém quiser assistir, foi no vídeo de equações. Mas a divisão é, vou colocar aqui a definição, dividir, a definição é a distribuição de um todo em partes iguais. Então vamos traduzir isso? Então, a distribuição de um todo em partes iguais. Então eu tenho um todo, sei lá, essa bola. Então a divisão, o que ela vai ser? A distribuição de um todo em partes iguais. Então, se eu dividir por 2, vai ficar em duas partes iguais. Esse igual a esse. Essa é a definição básica, mas fácil de entender, de divisão. Certo? Então, como enxergar uma divisão na álgebra e na matemática? Bom, a primeira coisa que nós devemos enxergar, além dessa lógica que ela carrega com ela, de que ela sempre funciona e vai ser dividida sempre um todo em partes iguais, é a questão de que a divisão é uma multiplicação. Sim, meus amigos. Para você que nunca tinha percebido isso, a divisão é uma multiplicação. Como assim? O que você está falando? Estou começando a ficar confuso. Então vem comigo. Por que a divisão é uma multiplicação? Quando você pega a potenciação, ou seja, um número elevado a ele mesmo, nós temos a seguinte propriedade, que diz assim: um número qualquer elevado a um expoente negativo, expoente é esse número que vem em cima aqui multiplicando a base. Isso significa que essa base ela vai ser invertida, ela vai virar denominador, multiplicando, no caso a multiplicação vai ficar no denominador agora. Então vamos enxergar isso na divisão. Quando você pega, sei lá, 4 dividido por 2, 4 dividido por 2, que é o método das chaves que geralmente todo mundo usa. Isso aqui, na verdade, vai ser igual a 4 sobre 2 aqui em forma de fração, que também vai ser igual a 4 que multiplica 1 sobre 2. E o que é esse cara aqui? O que é 1 sobre 2? É igual ao 2 elevado a menos 1. Por que 2 elevado a menos 1? Por conta dessa propriedade que nós acabamos de ver. E daí você se pergunta, por que dessa propriedade? Eu já fiz vídeo sobre isso também, dá uma procurada no canal, na parte de potenciação. Se eu não me engano, está no vídeo de exercícios de potenciação que eu falei sobre isso. Então, esse número, ele é o dividendo que está dividindo, o divisor que está dividindo o número de cima, o numerador, ele nada mais é do que um número com expoente negativo. Então, toda vez que você ter um número sendo dividido por outro, o que está dividindo, ele é um número que está sendo elevado a um expoente negativo. Assim como nós vimos no exemplo aqui. Ó. Esse 1 sobre 2 é igual a 2 elevado a menos 1. Então, por isso que a divisão é, na verdade, uma multiplicação. É uma multiplicação entre um número com expoente positivo, no caso, o 4 está com expoente positivo, que multiplica outro número com expoente negativo, que no caso aqui está sendo 2. Então, continuando. Seguindo essa... Então, nós podemos observar o seguinte também. Em uma fração, que sei lá, 2 sobre 4. Nós teremos esses dois termos, então isso aqui, que é uma divisão, também pode ser enxergada como uma multiplicação, que na verdade, no final das contas, é mesmo. E aqui, para quem talvez não conhece ou está um pouco esquecido, vou circular aqui. Esse cara aqui, o de cima, é o numerador, e o de baixo aqui é o denominador. Certo? Então, falou de numerador ou denominador, são esses caras. E vale ressaltar também a nomenclatura de que geralmente é chamada a divisão, que aparece muito em prova, que é razão. Falou em razão, ou às vezes também, a depender da questão proporção, está falando de divisão. Certo? Então vamos para a segunda parte, que é sobre a decomposição de um número. Isso aqui é muito importante também. A matéria de prova, talvez, não vai cair uma questão diretamente sobre isso. Mas para você entender a matemática e começar a desenrolar nas questões, na matemática, na álgebra em si, isso é muito legal de se entender. Que todo número
pode ser visto como uma divisão. Tal. Vamos lá. Vou colocar aqui a relação P de x. Esse é o Q de x. Perdão, eu estou colocando x aqui, mas isso aqui daí tem a ver com função. Vou colocar só o P. Que multiplica o Dzinho mais o R. Como assim? Agora que eu fiquei confuso mesmo. Não, calma, pequeno gafanhoto. Vem comigo. Então vamos lá. Declamação de um número. Todo número pode ser visto como uma divisão. Tal. E eu dei essa fórmula aqui. Vamos lá. Então esse cara aqui vai ser o dividendo. Quem está sendo dividido, o quê? Vai ser igual ao quociente. Quociente é um número que, sendo multiplicado pelo divisor, vai resultar no dividendo. Quociente, o Dzinho vai ser o divisor. E o R, vou colocar aqui também para ficar igual, vai ser igual ao resto. Então vamos lá. Como assim? Todo número pode ser visto como uma divisão. Vou dar um exemplo aqui. Se eu pegar o número 7. O que é o número 7? Ele é 7 vezes 1 mais o resto, que é 0 no caso. Então vocês veem aqui o padrão. Pegando paralelo com essa fórmula que eu coloquei. Então, o 7, o número inteiro, ou seja, o dividendo, ele vai ser igual ao quociente, que multiplica o divisor, mais o resto. Isso sempre vai ser verdadeiro. Então, quando você enxergar uma divisão ou qualquer outro tipo de número, você pode lembrar que você pode fazer essa decomposição. Vamos ver um outro número que vai sobrar. Não sei, o 8 talvez? 15. Número 15, vamos ver. 14, 15. 15 vai ser igual a 7 vezes 2, mais 1. E sempre considerando os números inteiros. Inteiros. Eu posso fazer um vídeo sobre conjuntos numéricos também. Então vocês podem ver que isso sempre vai ser verdade. O dividendo sempre vai ser igual ao divisor, que multiplica o quociente, mais o resto. Então quem vai ser o divisor e o quociente vai depender realmente, às vezes, da questão. Mas eu só estou mostrando isso para que vocês enxerguem todo o número também como uma potencial divisão e também vejam que tem toda essa parte algébrica por trás da matemática. Não é só, talvez, um passo a passo que vocês estão seguindo, mas sim é uma lógica que até mesmo transcende o nosso entendimento, porque o porquê dessa lógica dá certo, ninguém sabe. Mas ela tá lá e ela sempre dá certo. Isso aqui sempre vai ser verdade, independente do que aconteça. Mesmo que nós não consigamos provar o porquê que isso funciona, entende? Então enxerga a matemática com esses olhos de beleza, de que ela é lógica e não se limita a um passo a passo de resolução de questões, mas sim é uma ferramenta que nós devemos usar não só para solucionar questões, mas também que faz parte de tudo que compõe o universo. Entendendo isso, olhando a matemática com esse olhar um pouco mais de paixão, com certeza as contas elas ficarão mais fáceis de serem resolvidas. E então o 2.1 são os elementos que eu já falei, o dividendo, o quociente, o divisor e o resto. E agora nós podemos ver rapidamente sobre vírgulas e números fracionários. Fracionários. Vírgulas. Então vamos lá, às vezes as pessoas têm muita dificuldade de entender ou fazer questões com números com vírgulas. Sei lá, 1,25. Tá, vou colocar esse número, vou colocar 3 exemplos aqui. Então, 250 dividido por 1,5. Não sei, uma conta qualquer. E outro exemplo, vou colocar aqui também o número. A, B e o C. 0,0007. E o D, 100 mil. Então vamos lá. Como que nós devemos enxergar esses números? Bom, é muito simples. Toda vez que nós vemos vírgulas, isso significa que o número está sendo multiplicado ou sendo dividido por 10. Sempre. Não tem conversa. Então, vamos lá. O que é o 1,25? 1,25, se nós formos tirar essa vírgula, toda vez que você tem uma vírgula, você pode, entre aspas, tirar essa vírgula jogando ela para a direita, até que todos os números sejam tomados pela vírgula, vamos dizer assim, andando pela direita. Então, no caso, andar uma, aí ficaria 12,5, andei duas, 125, certo? E por que nós podemos fazer esses pulinhos de casas entre os números com vírgulas? Porque, na verdade, o que é 1,25? É o 125 sendo dividido por 1 vezes 10, 2 vezes 10. Então, no caso, é 100. Toda vez que nós pulamos uma casa, ou seja para a direita ou seja para a esquerda, isso significa que alguma operação está acontecendo entre
o número 10, seja multiplicando ou dividindo o número em questão que está sendo trabalhado. Então, o 1,25 é a mesma coisa, é igual a 125 sobre 100. Então, toda vez que você tem um número muito feio quebrado assim, você pode fazer essas operações, pulando as casas, entre aspas, né, que agora você sabe que, na verdade, está acontecendo alguma operação aqui embaixo ou em cima, para que seja mais fácil de manipular. Porque, por exemplo, se eu tenho 1,25 aqui vezes 8, poxa, eu vou ter que contar, vou ter que tirar uma parte do 8 ali para resolver a questão? Não. Então, vezes 80, né, piorou. 125, 1,25 vezes 80. Como que eu vou resolver isso? Então, eu faço isso. Eu divido, né, entre aspas, esse número aqui por 100, então essas duas vírgulas vão sumir, daí vai ficar 125 sobre 100, que está sendo multiplicado por aqueles 80. Por quê? Porque o 125 sobre 100 é igual a 1,25 que nós estamos vendo aqui. Aí você resolve, né? Corta, fica 125 sobre 10, que multiplica 125 vezes 8, que divide sobre 10. Aí é só resolver. Então aqui vai dar 1.250 menos 250, que dá 1.000. Então 1.000 sobre 10 dá 100, certo? Vamos para esse exemplo de baixo, que é a mesma coisa. 250 dividido por 1,5. Tá na chave aqui. Quando nós... Poxa, tá na chave, né? É ruim de resolver. Então tira da chave primeiro para que você entenda o que está acontecendo. Ó, 250 dividido por 1,5. O que nós vimos? Que toda vez que nós temos um número que está sendo... que tem uma vírgula, isso significa que nós podemos tirar essa vírgula multiplicando ou dividindo esse número que está com vírgula por 10. Então, no caso, para eu tirar a vírgula, eu tenho que jogar para a direita. E para eu jogar para a direita, eu tenho que dividir por 10 esse número aqui. Então, ele vai ficar igual a 15. 15 sobre 10, certo? Então, isso aqui é igual a isso aqui. 250 dividido por 15 sobre 10. Só que tem uma propriedade em frações. Diz o seguinte, quando você tem um número, você repete o primeiro número e multiplica o de baixo pelo inverso dele mesmo. Então, ficaria 10 sobre 15. Cá está a nossa divisão. Agora vamos chegar nas chaves. O que deveria ser feito aqui? A matéria de prova. Ah, você está na prova, você tem que resolver rápido, né? Não está aprendendo. Você multiplica os dois termos por 10. Por quê? Vai sumir a vírgula da divisão, só que, como você fez a mesma coisa em cima e embaixo, a conta ela não vai ser alterada. Então vamos ver. Eu ficaria multiplicando por 10 o 250 e 2.500, que divide 15. É como se eu tivesse feito isso aqui, ó. É, o que eu fiz ali em cima. O que eu fiz aqui? Vou contar pra cá. Multipliquei. Deixa eu ver o tempo. Beleza. Multipliquei em cima e embaixo por 10. Então, ó, a multiplicação por 10 está aqui. E embaixo eu tinha multiplicado por 10, então o termo já estava sendo dividido por 10, só que eu multipliquei por 10 e esse 10 praticamente sumiu. Então ficou 2.500, né? Multiplicando sobre 15. Que é o mesmo caso aqui. Ficaria 2.500 sobre 15. Tá vendo? Tá igual a esse termo aqui de cima. Aí resolvendo. Uma conta bem grande. Vamos lá. 25 cabe uma vez no... Resolver por chaves aqui que é mais fácil. 15 cabe uma vez no 25. Sobra 10. Acho 0, 15, 35, 90. 6, 90, 10. De novo a mesma operação. Aí vai se repetindo 6, né? Fechou? Vamos para o próximo. Que é o 0,007. Agora, esse aqui eu coloquei para que nós possamos enxergar assim. Toda vez que nós vermos um número com vários zeros na frente dele, é aquilo lá. Isso significa que esse número está sendo dividido várias vezes pelo 10. Então isso aqui seria igual assim, ó, 7, e nós contamos o número de zero que tem depois da vírgula. Então é 1, 2, 3. Isso aqui vai ser igual a 7, que multiplica 10 elevado a menos 3. Por que a menos 3? Porque o 7 aqui, no caso, ele está sendo dividido por 1.000, que é igual a 10. Desculpa, 10 elevado a menos 3. Então toda vez que você vê um número com as vírgulas, os zeros, desculpa, no lado direito da vírgula, é isso que significa. Significa que o número está sendo dividido n vezes por 10. E se não tiver vírgula, significa que, o exemplo, tem o zero depois da vírgula, que é esse exemplo que nós vamos ver. Tem os zeros depois da vírgula, então se tivesse vírgula ela estaria aqui, mas não tem, né? Porque é um número grande, é o 100.000. Então o que significam esses zeros no 100.000? Significa que esse número, sei lá, 1, está sendo multiplicado, aí a gente conta os zeros também. 1, 2, 3, 4, 5 vezes por 10. Isso aqui vai ser igual a 1 vezes 10 elevado a quinta, que é igual a 100.000. Então toda vez que você tem números do lado direito da vírgula, significa que está sendo dividido por 10 elevado a alguma coisa, e essa alguma coisa vai ser a quantidade de zeros que tem do lado direito, e toda vez que você tem um número qualquer com zeros que
que não estão depois da vírgula, significa que esse número está sendo multiplicado por 10 n vezes, sendo esse n o número de zeros também. Certo? Foi uma aula simples e introdutória sobre divisão também. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão ou crítica, pode entrar em contato, estamos aí. Tamo junto e até a próxima. Valeu!